dando continuidade ao primeiro encontro do ciclo de palestras em ciência animal, na sua 21ª edição. Eu gostaria de convidar a Juliana Souza Pires, que é médica veterinária formada pela Fafran em Ituverava, e atualmente ela é aprimoranda na área de clínica e cirurgia de grandes animais pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca. A Juliana vai discorrer sobre necrose tecidual e iatrogênica em equinos. Juliana, muito obrigada pela sua participação e boa palestra. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a Fernanda. Muito obrigada, pelo convite, por estar aqui hoje. E hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre necrose tecidual em equino, mais especificamente uma necrose iatrogênica. A minha palestra ela é uma apresentação à base de um caso clínico que eu acompanhei em um estágio obrigatório e que também foi o meu TCC durante a graduação. Bom, vamos lá então. A gente vai começar a palestra falando sobre administração de injeções intramusculares em equinos e o quão isso é de prevalência na nossa rotina. Quem trabalha com animais sabe o quão é rotineiro isso e o quão complicado pode ser uma medicação intramuscular. Então, assim, a medicação, quando administrada via intramuscular, ela pode decorrer de muitas complicações futuras, né? Então, ela carrega uma importância de uma higienização e uma orientação do médico veterinário muito grande, devido a certas complicações que ela pode carregar. E entre elas, a infecção, que pode caracterizar um edema, um processo inflamatório, uma necrose, um abscesso futuro. Bom, aqui eu vou falar um pouco, como eu estou falando de um caso clínico, é, uma coisa que ela pode vir a causar, que é uma claudicação devido a um edema, né? Que aí a gente vai falar um pouco da biomecânica do movimento do equino, que ele vai ser comprometido devido a uma alteração causada por um agravamento de medicação, né? Então, inicialmente, a gente ressalta que a administração da medicação intramuscular, ela tem que estar associada a uma maior prevalência de complicações locais, né? Então, a gente tem que ter ideia que aonde a gente aplica uma medicação, ela pode ter uma reação, e essa reação, ela vai influenciar diretamente a biomecânica do animal. Se a gente aplica uma medicação na perna do animal, por exemplo, ela pode vir a causar um edema, um abscesso, que vai comprometer diretamente a biomecânica, causando uma claudicação. E os equinos, por sua vez, são os animais mais acometidos, né? E eles são animais que são submetidos a atividades intensas, sempre e sempre submetidos, muitos jovens, a competições, a esportes. Então, assim, pessoas, às vezes, que não têm muitas experiências, acabam fazendo essas medicações sem muitas indicações de um médico veterinário, ou de uma forma correta, uma higienização correta, e é onde acaba dando um problema. E às vezes até comprometendo o futuro desse animal. Bom, aqui, como está descrito, a claudicação ela é classificada em 4 graus, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que é onde a gente vê a gravidade dessa claudicação e o comprometimento. Essa claudicação, ela não é feita só por um abscesso, por alguma aplicação medicamentosa, tem várias outras afermidades que podem decorrer essa claudicação, mas como aqui a gente está falando de um caso clínico, mais para frente tem uns vídeos, vocês vão ver, o animal, ele desenvolveu uma laminite, que é uma inflamação das lâminas do casco,
devido a uma aplicação de uma medicação que estava contaminada. E ele estava apresentando uma claudicação de grau 4, tá? Vocês vão ver que ele estava extremamente prejudicado devido a essa aplicação sem higienização do local. Era uma medicação que estava contaminada dentro do frasco já. Bom, aí aqui falando um pouquinho da laminite, que é onde a gente tem a inflamação das lâminas do casco, ela pode vir a ocorrer devido a vários fatores. Ela pode ser devido à forma metabólica, medicamentosa, estresse do animal, pode vir a ocorrer devido a má casqueamento do animal. O animal, às vezes, foi feito um casqueamento e aí o casqueador bateu um cravo muito para dentro do casco, aí o animal acaba desenvolvendo essa laminite. São vários fatores que acaba dando essa inflamação no casco, que pode, assim, custar a carreira do animal no esporte. E essa laminite, ela pode ser grave ao ponto do animal ter uma rotação de terceira falange, da falange distal, né, que é a última falange do casco do animal, e o animal perder a vida no esporte dele, né? E essa laminite existe as 3 fases, né? Que é a fase aguda, a crônica e a fase que ela é mais silenciosa. É uma fase assim que o animal ele não demonstra sinal clínico, mas ele tem a laminite, ele tem a inflamação. Bom, aí aqui a gente fala um pouquinho dos anti-inflamatórios não esteroidais, que ele é muito presente na nossa rotina, né, dos veterinários, principalmente de equinos, e ele pode ser um grande causador se usado de maneira, assim, não muito correta no dia a dia, porque ele pode ser o princípio de muitos problemas, não só de uma necrose, de um edema, de um problema mais tecidual, como também uma laminite, ou ser base e princípio de outros problemas como gástrico, uma úlcera, enfim. O pessoal usa muito ele por conta das propriedades que ele tem, né? Propriedades analgésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias, então o pessoal da rotina do equino acha que o anti-inflamatório não esteroidal é a medicação que vai resolver todos os problemas do animal, e a gente sabe que não é bem assim que funciona. É, Ele é muito utilizado para bloqueio, né, mediado em processo inflamatório. Então, o meu animal começou a mancar. Vou fazer um Flunixin, que é um anti-inflamatório e analgésico. Aí passa 2 dias, o animal tá 3 vezes pior. E aí nisso você já complicou a parte gástrica, complicou mais o processo inflamatório, infeccioso que estava ali no início, né? Bom, aqui a gente fala das contaminações e eu acho que é o principal assunto da palestra, que é aonde a gente tem que tomar mais cuidado na hora de medicar um animal, não só intramuscular, como intravenoso, subcutâneo, que muitas vezes a gente não faz a higienização correta, não passa para os tutores a forma correta de manipular uma medicação ao animal, administrar uma medicação da forma correta, principalmente tutores de grandes animais que acaba que fazem medicação, administram medicações nos cavalos, nos bovinos, e acabam que não higienizam o local antes da medicação.
Durante o meu TCC, eu fiz um levantamento de dados também, durante as propriedades que eu passei, de quantos tutores ou peões que faziam medicações sem indicação prévia de um veterinário. E deu cerca de 68% de administração de medicação sem prévia prescrição de um veterinário. Então, isso indica para a gente que a automedicação no animal, ela é muito constante e o índice de edema, abscesso e a necrose tecidual, ela só aumenta porque as pessoas elas não procuram informação, elas não procuram a melhor forma de tratar o animal antes de medicar. Não procuram se ambientar mais e trazer o melhor para o animal. Eles só querem resolver o problema sem gasto, assim, da melhor maneira possível na cabeça deles, né? Mas, enfim, a falta de higienização nesses locais são sempre a maneira que começa, né, essas contaminações, é sempre o princípio da infecção. Tem a maneira também iatrogênica, que foi esse caso, que foi uma contaminação da medicação dentro do frasco e não da pele. Tem também a pele, que é a maneira mais comum, que é onde tem a mais higienização antes da medicação. E tem que é quando acontece a contaminação secundária, né, que é mais comum das bactérias do gênero Clostridium, e que ela acontece sempre após injeções, que pode desencadear a formações de abscesso, desses edemas, que às vezes o edema ele é tão grande que ele acaba deixando a pele toda morta e caindo tudo. Então, aqui a gente fala um pouco de abscesso e necrose, que é onde o abscesso é a resposta inflamatória do corpo, né? Da pele toda morta, que é onde vai delimitar o que está vivo e morto ali, falando de uma maneira mais informal, onde vai estar diretamente associado onde tem uma infecção, um trauma, e aonde diretamente foi contaminado e aonde não foi por uma aplicação de medicação. Essa necrose, ela vai se referir diretamente pela morte celular tecidual ali do local, e ela sempre vai ter ui, essas alterações de sinal de dor, febre, toxemia, o edema muscular, né? O animal ele fica apático, ele para de comer, ele começa a perder peso. Dependendo aonde é esse abscesso, esse edema, pode causar fechamento de glote. Então, assim, são muitos sinais clínicos que o abscesso e o edema ele causa em um animal. Dependendo também aonde é esse edema e esse abscesso, tem risco de cair na corrente sanguínea e isso causar uma sepse, né? A infecção generalizada. Bom, aqui foi uma terapia que a gente usou nesse caso clínico, né? Que foi uma terapia juntamente, uma terapia, uma medicina alternativa junto com a terapia clínica, que foi o ozônio e o laser, para a gente fechar toda a extensão da ferida, que é o ozônio é o O3, né, que é o oxigênio puro, né? O laser, que é a emissão da luz vermelha e infravermelha, que ajuda a estimular as células da ferida para fechar. Então, a gente teve uma resposta muito boa. Tem uma sequência de evolução da ferida, onde a gente vê que o estímulo da junção do ozônio e do laser estimularam a ferida
muito boa a fechar. E assim, foi basicamente isso que a gente fez na ferida para fechar. Principalmente que o ozônio tem esses efeitos antimicrobianos, anti-inflamatório, e quando ele é feito de forma retal, ele estimula o sistema imunológico do animal, né? Então, aqui, o objetivo da palestra é relatar o caso de necrose tecidual, mas principalmente orientar as pessoas sobre aplicações de medicações intramusculares, intravenosas, a importância que é a prévia da higienização, que na hora que a gente fala, a gente explica sobre uma higienização prévia, não é bobeira, que isso acontece, realmente pode acontecer um edema, uma necrose, e isso é coisa extremamente séria, né? Bom, aqui é o relato de casa, foi um equino macho de 9 anos, que o tutor relatou sintoma demonstrando apatia, perda de peso e um edema lateral no pescoço, aonde aplicou uma medicação sem prévia indicação veterinária antes. Então, aqui a gente consegue ver que tinha um aumento no pescoço dele, e onde foi aplicada a medicação, que depois, mais para frente, no fim do caso, a gente descobriu que estava contaminada dentro do frasco por um uso anterior de uma agulha contaminada. Aí aqui já na clínica a gente começa a ver a evolução do edema dos dois lados do pescoço, descendo para o peito, o animal já de cabeça baixa, o edema tomando conta da face, do pescoço, do peito dele, descendo para as pernas já, aqui também, em região de abdômen também. É, O animal, ele piorou muito, de forma que ele não conseguia respirar. Aí a gente até pensou de fazer uma tráqueo nele, de emergência, porque ele não respirava de forma nenhuma, a gente estava ficando preocupado, aí passou sonda nele, sonda nasogástrica, que em vez de mandar pro estômago, a gente mandou pro pulmão e ligou ele num oxigênio. Aí aqui são dois vídeos do jeito que ele tava, o tanto que ele evoluiu. Isso aqui, ele evoluiu em 2 dias, o quadro clínico dele. E aqui a gente começou a perceber que começou a aparecer fístula e fissura na pele dele, devido à morte da pele, né? Que o edema estava muito, muito e a pele dele começou a romper. Aí foi quando ele começou a agravar mais, entrou em um quadro de endotoxemia, e começou com um quadro de laminite. Esse animal ele ficou submetido à crioterapia durante 72 horas, e após essas 72 horas ele começou a aparecer sintomas de abscesso subsolear. E aí foi quando precisamos abrir a sola do casco dele e ele foi radiografado, onde a gente viu que ele já tinha uma torção de terceira falange também. Aí aqui a gente consegue ver o abscesso subsolear depois que foi aberto. E aí ele eu tenho esse poder. Amiga, eu tô com outra espinha interna aqui de cá.
Ju, Ju, Agora a gente sabe lá na hora de brincar, a hora terminamos de brincar. É o Pedro? pessoal, por favor, quem tiver com o áudio aberto, feche, porque tá atrapalhando. Ju, você tá me ouvindo? Pessoal, alguém tá ouvindo ou caiu a minha conexão? Ouvimos sim, Fernanda. O problema é com a conexão da Juliana. Tá Juliana, me né? ouvindo, Fer? Estamos, agora estou. Pode continuar, Ju. Tá. Aí aqui nesse raio-x é onde a gente constatou que ele já teve rotação de terceira falange. Isso aqui foi por volta de 5 dias depois do primeiro atendimento dele. Aí aqui ele começou a ter necrose tecidual já, devido à primeira aplicação medicamentosa que foi feita pelo tutor. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver que a pele já estava toda morta e na foto aqui do meio a gente vê que a pele dele já começou a abrir inteira. Ia cair. Aqui no peito a gente vê o tamanho do edema, necrose também. Aqui a pele toda morta. E aqui nesse vídeo foi onde a gente resolveu intervir devido à necrose e fazer a exposição total da ferida para a gente cuidar de uma forma melhor, devido a ferida estar tão edemaciada, e o animal no estado que ele estava, não conseguia respirar, não conseguia andar. Aí a gente interviu de forma cirúrgica, né? Tirou com bisturi toda essa pele necrosada dele, e a gente cuidou como uma ferida aberta. Aí aqui foi retirado todo o tecido necrosado que dava para retirar naquele momento. E foi quando a gente iniciou o tratamento de medicina alternativa junto com o tratamento clínico, né? Que aí a gente utilizava o soro fisiológico ozonizado, o óleo de girassol ozonizado e laser terapia. Aqui foi o casco dele, onde a gente precisou abrir. Aqui foi onde ele teve o abscesso subsolear, depois que foi diagnosticada a laminite. A terceira falange dele, onde teve rotação, ela começou a comprimir o casco e a gente precisou abrir, né, para drenar esse abscesso e ele conseguia andar. E aqui nesse vídeo foi a primeira vez dele andando depois da drenagem do abscesso. Nesse vídeo aqui dá para ver drenando o abscesso dele. E aqui a evolução da ferida com o tratamento da medicina alternativa junto com o tratamento clínico, o quanto evoluiu em um período pequeno, né, de tempo, assim, variando, né? E aqui foi 2 semanas antes da alta dele, ele ficou 1 ano e 4 meses internado lá na clínica. E aqui é ele, depois de alta médica total. Então, é isso, pessoal. Para finalizar, o equino ele foi submetido à aplicação de um anti-inflamatório não esteroidal, né, que estava contaminado dentro do frasco. Não, o tutor não utilizou uma seringa contaminada ou uma agulha contaminada, mas sim uma medicação contaminada, que teve uma contaminação de tecidos mole pela medicação e veio a causar uma ferida que foi possivelmente contaminada por Clostridium, né? E essa ferida, ela teve um agravamento muito grande, que tomou uma forma de agravamento que eu acho que ninguém esperava. Teve uma possível endotoxemia
e acometeu, assim, fatores que a gente não esperava acometer. Casco, parte gástrica, eu acho que tudo dele foi acometido, parte renal, hepática, e essa laminite, por ter agravado, a gente precisou, assim, de muitos fatores para concluir o caso dele, conseguir tratar ele, diagnosticar ele de tudo que precisou ser tratado por uma aplicação de medicação errada, por má higienização do primeiro uso dessa medicação. Tá? Então, assim, é de extrema importância a higienização da medicação, na hora da medicação, não reutilizar agulha, seringa, tudo isso pode causar um agravamento de um caso, assim, de um abscesso, de uma necrose por bobeira, por coisas que são muito simples. Então, essas administrações de medicações que são coisas rotineiras, a higienização adequada, ela também tem que ser rotineira quanto à aplicação de medicação. A necrose tecidual, infelizmente, ela está na nossa rotina e muitas vezes pela administração mal feita de medicação ou de forma errônea. A higienização também, e principalmente a necrose, né? Supostamente por Clostridium é a mais comum que a gente pega na clínica. E poder ressaltar que a intervenção inadequada, especialmente a partir de uma medicação e por alguém que não sabe aplicar uma medicação, às vezes aplica num lugar errado e pega uma inervação do animal, acaba assim lesionando o animal para sempre. É muito complicado isso. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Esse aqui é o cavalo do caso clínico. Hoje ele tá super bem, ele tá curado de tudo, e é isso. Muito obrigada. Juliana, nós que agradecemos a sua participação, por ter aí passado seus conhecimentos, né, sobre a importância, né, dessas lesões aí em equinos e principalmente enfatizando aí, né, um medicamento feito de uma forma, um medicamento contaminado e feito de uma forma errada, tudo isso causou, né, todas essas alterações sistêmicas. Tem uma pergunta aqui no chat da Giovana. Nesse caso, não foi sacrificado por ser manga larga ou não há necessidade de sacrifício? Bom, ele não foi sacrificado porque o tutor não quis sacrificar, ele realmente quis tentar, e aí a gente, como veterinário, é antiético a gente indicar a eutanásia. Então, nós, como veterinários, a gente tenta até quando cabe a nós tentar, mas a partir do momento que o animal estava sofrendo a ponto de ser incompatível com a vida, e a gente indica a eutanásia. Mas, assim, até o ponto que a gente pôde levar ele bem, a gente conseguiu levar e conseguiu não indicar a eutanásia para ele. Então, Giovana, é independente da raça, tá? Independente da raça. Ô, Juliana, muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos Eu que agradeço, e Fer. agradeço imensamente a sua participação. Eu que agradeço. Muito Até obrigada. mais, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.